É verdade que Lutero era antissemita e odiava judeus? Deixa seu like e compartilhe. Não, Lutero não era antissemita e Lutero não odiava os judeus. Porém, Lutero ele tinha muitos problemas com alguns judeus do seu tempo, dentro do seu contexto de vida, principalmente judeus que residiam na Alemanha por volta do ano de 1540 aproximadamente. Fica nesse vídeo porque até o final desse vídeo você vai entender uma verdade que é muitas vezes mal contada e que é injustamente contada às vezes por vários católicos apostólicos romanos, tentando rotular Lutero como um monstro, como um não exemplo a ser seguido, e não é bem assim. Nós vamos desvendar isso aqui agora nesse vídeo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e deixar seu like para que nós alcancemos mais pessoas. Portanto, vamos ao nosso vídeo de hoje. No ano de 1543, Martinho Lutero escreve uma de suas obras clássicas chamada Dos Judeus e Suas Mentiras. Isso foi suficiente para a mente dos intelectuais posteriores criar rumores a respeito da real intenção e motivação das suas palavras ao escrever esse livro, e também a má interpretação de muitas pessoas que não concordam com suas doutrinas, com suas ideias, como é o caso dos católicos apostólicos romanos, para distorcer suas palavras, para inverter suas ideias e trazer à compreensão aquilo que ele não quis dizer, ou que pelo menos ele tentou dizer naquele livro, naquela obra. Muitos intelectuais usam essa obra para dizer que Martinho Lutero ele era um antissemita, o que não é verdade, ele era um alemão. Claro que nós não concordamos com tudo que ele diz, mas isso não o torna menos aconselhável no sentido de suas revoluções. No livro Dos Judeus e Suas Mentiras, Martinho Lutero apenas diz que não devemos blasfemar contra os judeus, nem causar-lhes danos pessoais. Ele está dando conselho aos reformados do ano de 1543. Os judeus eles faziam naquela época a discriminação do cristianismo, e ele só está orientando os cristãos a não praticarem as mesmas obras dos judeus naquele tempo. Naquele tempo os judeus discriminavam e muito o cristianismo, assim como no tempo de Cristo, os próprios judeus levaram Jesus à cruz, entregaram ele para ser crucificado. Lutero defende que os judeus deveriam respeitar as leis do Senhor e também da Alemanha, sem oprimir os cristãos, deixando os cristãos em paz e a sua religião em paz. Ele não podia oprimir os cristãos por meio da usura ou serem expulsos da Alemanha por não obedecer às leis do país. Ele defende que os judeus, por não obedecerem às leis do país, precisariam então ser expulsos, e outros reformadores. Mas Lutero ele era muito pesado em suas colocações, principalmente quando se tratava de Roma e também de outras religiões. Um fato que é até engraçado a respeito dos atos jocosos de Lutero, quando ele estava sentado à mesa comendo chucrutes, bebendo cerveja e comendo linguiça, isso está nos registros históricos, ele solta um pum, de fato um pum, e diz: eu solto esse pum aqui e o Papa sente o cheiro lá em Roma. Ou seja, Lutero ele tinha esses atos meio que jocosos, esses atos meio que indecentes para o seu tempo, para a sua época, mas esse era o jeito dele, diferentemente de outros reformadores que eram mais educados, que eram mais catedráticos em suas colocações, como por exemplo o reformador João Calvino e outros reformadores. Mas Lutero ele era muito pesado em suas colocações, principalmente quando se tratava de Roma e também de outras religiões. A obra não torna Lutero mais correto, mas o torna mais compreensível quando de forma intelectual e honestamente levamos em consideração o contexto do seu tempo, o contexto da sua época. Claro que Lutero ele era um homem que tinha uma atitude medieval meio grosseira, vamos assim dizer. Ele era bocudo, vamos assim dizer, ele era bem jocoso em suas palavras,
principalmente quando se tratava do papado romano e de outras religiões, como era a religião judaica. Isso só nos leva a entender que nós não temos Lutero como um santo. Ele teve suas falhas, ele teve seus erros, diferente da Igreja Católica Romana, que tem a beatificação e os santos como imperfeitos, homens pecadores, inclusive, que eles têm como pessoas perfeitas e pessoas santas. Nós não cremos dessa maneira. Mas a pergunta é, como podemos ser reformados sabendo que Lutero era um homem tão grotesco em palavras, apesar dos seus méritos, ele possuía deméritos? A resposta é que Lutero, os seus maiores atos ultrajam os seus feitos menores, ultrajam os seus defeitos. Nós não temos Lutero como um santo, mas o que ele fez, o grande avivamento que foi a Reforma Protestante, o maior avivamento da história, a tradução das Escrituras do latim para a sua língua nativa, que era o alemão, dando ao povo o livre exame das Escrituras e não a livre interpretação, deflagrando então o sola Escritura, a grande cisão, a Reforma Protestante, doutrinariamente ensinando as Escrituras, teologia, trazendo luz no meio das trevas. Fato é que Lutero teve seus erros, teve suas falhas, ele não é um padrão moral, ele mesmo não se considerava um padrão moral para ninguém, nem mesmo para a igreja protestante, que futuramente seria chamada de protestante. A resposta é simples e é óbvia. Ele teve suas falhas, teve seus erros, respeitamos o contexto do seu tempo, o contexto da sua época, respeitamos a época, respeitamos o seu contexto, respeitamos os seus motivos, ao mesmo tempo não concordando com algumas colocações a seu respeito, mas isso não traz deméritos para si a respeito do que é essencial para nós, que foi a Reforma Protestante, o grande avivamento na história da humanidade. O que você acha a respeito disso? Comente aqui abaixo. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos.